A leitura de hoje é do livro Aulas da Vida, pelo espírito Hilário Silvia, psicografia de Chico Xavier. Violência. Não se queixe da vida. Trabalhe e conserve bondade e paciência para com todos. Um homem irritado visitava extenso pomar, descarregando o próprio azedume nas árvores, sacudindo-as intempestivamente. Muitos troncos amigos aceitaram a injúria com serenidade. Uma jaqueira, porém, ao ser rudemente agitada, sem querer, deixou cair um de seus frutos sobre a cabeça do agressor, causando-lhe o hematoma que lhe precedeu a morte. Essa mensagem é muito curtinha, mas ela nos traz uma reflexão de grande poder, que é a irritação, que muitas vezes nós não controlamos no dia a dia. Quantas vezes nós verbalmente agredimos no trânsito? Cláudia Batista sempre lembra, porque é uma coisa que ela tenta vencer. E todos nós que dirigimos, se pararmos para nos observarmos, vamos ver que no trânsito é uma grande prova que a gente passa para controlar nossa irritação. Porque a gente está bem, basta levar uma trancada para a gente chamar o motorista de santo, né? Então, são nesses pequenos momentos, nesses pequenos desafios que a gente passa no dia a dia, onde a gente tem que pôr em prática o que a gente aprende na doutrina, que é ter a paciência para conosco e para com o outro. Quantas pessoas, de fato, como traz a mensagem, nesse caso, uma jaca caiu sobre a cabeça dele, mas muitas pessoas sofrem infarto, derrame cerebral, por não controlar a ira. Ficam tão irritados que a pressão sobe ao ponto de provocar danos maiores ao corpo físico e levando muitas vezes ao desencarne. Então pensemos nisso, né? Controlemos mais as nossas iras, as nossas insatisfações, para que não atraímos, né, coisas que nós vamos nos arrepender depois. Porque se desencarnarmos por uma situação dessa, quando nós chegarmos lá em cima, que tomarmos pé da situação, nós vamos nos arrepender. E aí não tem como voltar atrás, né? É correr atrás do prejuízo, mas não volta atrás para refazer aquela situação. Muita paz para todos. A leitura evangélica de hoje é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vós serais perdoado, se, segundo houverdes perdoado vós mesmos, pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado.
esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra do elo não existirá mais em vossa língua, senão como uma legítima e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. E hoje nós temos a grande alegria de termos o nosso irmão Emmanuel, que irá proferir a palestra de hoje. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e permaneça. Boa noite aos internautas da TV Chico Xavier. Que a paz de Jesus também possa chegar em cada um dos lares de vocês. O tema sugerido para nossa conversa de hoje é muito interessante quando a gente percebe que na espiritualidade não existe o acaso, né? Tudo é direcionado. A partir da mensagem que foi entregue aí na entrada, que tem o título de Prudência, e o exórdio que foi lido aqui, né? Que trata exatamente desse tema que muitos de nós estamos precisando nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Esse mundo de intolerância, nesse mundo de desafios, nesse mundo desse trânsito caótico, nesse momento difícil e importante que o nosso país está passando, né? De uma escolha muito importante que temos que fazer. E falar de paciência é algo que mexe com todos nós, até mesmo com quem vai falar. Porque muitas vezes a nossa impaciência faz a gente refletir sobre esse tema, né? Sobre se ter paciência. E hoje está cada vez mais difícil a gente trabalhar essa importante missão na nossa vida, a de lidar com os problemas e ter paciências para resolvê-los. Porque para perder é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para adquirir, para lidar com ela, a gente tem muitas dificuldades. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão da paciência, que cada um de nós precisa no nosso dia a dia, na nossa vida. Jesus e Paulo, eles já traziam para a gente um alerta em suas falas. Cuidar bem do nosso espírito, que é a nossa transportadora, a nossa mala, que iremos levar para a eternidade. Há poucos meses, poucos dias, o Papa Francisco, ele disse uma frase que foi muito importante para nós ouvirmos, né? Nunca vi um velório na frente e uma mudança atrás. Porque os bens materiais que adquirimos aqui, fica. Mas a grande mala, a grande transportadora que vamos levar é realmente esses valores para o crescimento espiritual, para a nossa elevação espiritual. E entre esses valores está ali também a paciência. E em seguida veio a doutrina espírita, né, como consolador, para explicar a importância da gente adquirir esses bons valores. Como desenvolver isso?
como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que a nossa paciência seja desenvolvida. Todos nós passamos por inúmeras dificuldades todos os dias. A partir do momento que muitas vezes a gente acorda. Porque quem aqui nunca acordou com aquele sentimento, né? Hoje o dia vai ser difícil. Por algum fato que aconteceu ao você levantar ou ao sair de casa. E muitas vezes a gente já coloca esse ponto negativo de que o dia não vai ser um dia fácil, mas vai ser um dia a ser enfrentado. Basta a gente tropeçar na calçada de casa quando a gente sai, basta o carro estar frio lá e o carro a álcool demorar um pouquinho a pegar, basta a gente levar uma freada, alguém fechar a gente do trânsito assim que a gente sai de casa, basta você receber uma cara feia no local de trabalho assim que você chega, porque tem pessoas que às vezes você chega no trabalho, diz, bom dia, ele só se for para você, que para mim, aí você diz, isso, mas o primeiro bom dia que eu recebi foi esse. E esse exercício da paciência, ele requer de nós, a todo momento, a serenidade de encarar os problemas e saber que eles são passageiros. Eles não são para a eternidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz: dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. 3 coisas que nós precisamos exercer: a paciência, a resignação e a coragem. Porque do plano mais alto, nós vamos um dia perceber que as coisas são bem diferentes do que a gente encara aqui. De que muitas vezes aquilo que a gente acha tão gigante é minúsculo, é pequeno demais. Se hoje a gente se colocar na posição do planeta que a gente vive e das galáxias que existem no universo, o próprio planeta se torna uma fagulha muito pequena. E nós praticamente ficamos invisíveis. E o nosso problema? Que muitas vezes a gente acha que é o maior de todos, é o gigante. Esse é que desaparece. Esse é que some. Alguns exercícios do nosso dia a dia podem fazer com que a gente consiga vencer essas dificuldades. E é exatamente o exercício da paciência. Eu acho que até já contei essa história aqui, mas que eu não gosto muito de contar a história para vocês. É do rapaz que ele trabalhava com outro cidadão e os dois ficaram amigos. E ele resolveu convidá-lo para ir um jantar na casa dele. Ele reuniu a família, dirigiu-se até a casa, e ao chegar na casa, de longe, o dono da casa estava na varanda e chamou a atenção um fato. Ele parou de frente a uma árvore e começou a tirar algumas coisas do bolso, da calça, da camisa e colocar numa árvore. E ele olhava e não via ele pendurar nada. Passou, entrou na casa, se cumprimentaram, conversaram, foram para o jantar, jantaram. As mulheres foram conversar na cozinha, né, para organizar a limpeza dos pratos. E os dois ficaram na varanda conversando. E ele perdeu a paciência e perguntou: amigo, eu queria saber o que é que tanto você tirava dos seus bolsos e tentava pendurar naquela árvore, que eu não entendi até agora. E ele disse: na minha casa tem uma árvore na entrada. Todos os dias que eu chego em casa, eu costumo pendurar aleatoriamente e de forma simbólica os problemas que eu tive no meu dia.
E geralmente eu penduro 20 problemas. No outro dia, quando eu saio de casa, eu vou recolher. E você sabia que só tem 5, 3? Porque muitos dos problemas que eu penduro lá, para resolver no outro dia, não são tão graves assim, e pode esperar. Então, quando eu cheguei na sua casa, eu vinha com alguns problemas perturbando a minha cabeça, eu resolvi pendurar lá. Tenho certeza que quando eu sair, dos 9, 6, 8 que eu pendurei lá, talvez tenha 2 ou 3. E nós, muitas vezes, não temos a paciência de esperar que a vida se coloque em ordem. Que nós somos muito ansiosos. Eu sou muito ansioso. E eu sei que isso é um problema que cada um de nós temos também, de querer que as coisas se resolvam da maneira que a gente quer. E não é bem assim, né? Não é bem assim. E muitas vezes a gente está esperando só de um tempo para que as coisas se coloquem na posição correta. Só o tempo. O objetivo, portanto, do Espiritismo é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara e objetiva, de maneira de se desligar da finalidade terrena e se ligar na finalidade do Espírito, mesmo vivendo na Terra. A partir do momento que a gente passa a ter a compreensão de que a nossa finalidade aqui é mais espiritual do que material, você passa a valorizar coisas, dar importância a algumas coisas que muitas vezes a gente nem dava. E uma delas é aquela mais importante que a gente tem na vida, a família. Ontem, quando a gente estava aqui no estudo, a gente fez uma reflexão exatamente sobre esse fator, família, que a gente volta a reencarnar dentro desse mesmo ciclo, principalmente para resolver as nossas pendências, principalmente. E a gente precisa viver bem, porque estamos no local certo, com a família certa, com as pessoas que deveríamos estar com elas. Sim, mas as minhas são difíceis, sem problema nenhum. A Roseira está lá, linda, maravilhosa, com o botão aberto, aveludado, vermelho, rosa, amarelo, azul, dependendo da cor dela. Mas no caule está cheio de espinho. Isso não impediu que ela fosse tão bela. Nós não temos, às vezes, a devida paciência de entender as pessoas que convivem conosco. Mas queremos que todos que convivem conosco aprendam a nos entender, mesmo com os nossos problemas. Porque a gente só vê os nossos quando a gente consegue ver no outro o espelho da gente. E o outro, muitas vezes, é o nosso espelho. Nós que não conseguimos enxergar isso. Muitas vezes o homem começa a ver seus problemas como muito grandes. E que muitas vezes eles são pontos bem pequeninos. Às vezes a gente vê a perda de uma pessoa querida como um grande problema. Mas ele pode ser um grande convite à paciência. Muitos de nós, e eu me coloco nessa posição também, achamos que que Deus está nas nossas mãos e queremos que as coisas se resolvam da maneira que a gente quer. E é exatamente o contrário. Somos nós que estamos na mão de Deus. E é Ele que vai escolher o momento e a hora certa de resolver, de colocar as soluções para aquilo que a gente deseja. Sim, porque eu queria comprar meu carro esse ano, e se eu não comprar meu carro esse ano? Sim, porque aquela viagem que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer... E o momento de Deus, a gente respeita? Será que é realmente o momento certo para a gente fazer isso ainda? Será que porque uma tentativa que a gente teve na vida não deu certo, é porque eu sou uma pessoa de azar? Ou me falta a devida paciência de entender que aquele não era ainda o momento certo para mim? Eu tinha um padre muito amigo, ele já
desencarnou, ele é holandês, e ele contava uma história para mim que eu achava muito interessante. Aqui no Cariri paraibano tem uma cidade que ele conheceu essa família lá, e era uma família muito, muito nobre lá no Cariri, e os filhos da família, geralmente, eles faziam faculdade todos, e todos encaminhavam para esse caminho da engenheiros, advogados, médicos. E ele disse que a mãe era impaciente com o filho que não queria estudar, não queria fazer faculdade. Mas uma coisa, padre, quando esse menino vê um carro quebrado, olha, esse menino enlouquece para ir olhar o que o motor do carro tem. Eu queria saber o que esse menino tem para gostar tanto de motor de carro. Ele deve ter sido um mecânico em outra vida, até brincava, né? E ele disse, eu posso dar um conselho à senhora? Ele disse, pode. Existe uma instituição lá em Campina Grande chamada Senai, que tem uns cursos muito bons nessa área de mecânica. Por que a senhora não tenta matricular ele lá? Não, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha para a gente. Meus filhos aqui todos são médicos, todos são engenheiros. Eu tenho um filho mecânico, padre. Mas a senhora tem que entender que é a vontade dele, tem que então, aprender a respeitar. Olha, eu vou colocar, mas não é o que eu quero, não. Eu vou colocar por consideração ao seu conselho, que eu quero muito bem ao senhor. Esse rapaz hoje, ele é um dos maiores engenheiros mecânicos da Volkswagen. Faz o que gosta e ganha mais do que os irmãos. Então, muitas vezes, nós queremos colocar essa máquina chamada carro na frente daquela que puxa, que antigamente se chamava bois. Por a gente não ter a devida paciência de saber entender o momento do outro e a decisão do outro. O que a gente encontra muitas vezes hoje, quem trabalha com escolas aqui sabe disso, e eu vou me reportar por ser professor, é os pais querendo cada vez mais que os filhos sejam o que ele quer, ou muitas vezes o que ele ainda não foi. Não porque você vai ter que ser isso, porque eu tentei e não consegui. Não, porque eu fui médico, eu quero que você seja um médico. Eu fui um engenheiro, eu quero que você seja um engenheiro. E a gente vai criando ali os profissionais sem desejo, com falta de vontade de trabalhar naquilo. E a gente não respeita o momento do outro. Não tem a devida paciência de entender que o outro também tem as suas decisões. Quando a gente se transporta para a frente do infinito, a gente começa a perceber que o que a gente projeta aqui para o nosso futuro, talvez não seja aquilo que estejamos preparados para encarar. Então, que o tempo mais valioso que a gente tem, que é dado para a gente, se chama presente. Sim, porque o que o nosso passado foi, a gente não vai poder mudar. Mas o que a gente está vivendo no presente, a gente pode começar a projetar esse futuro que a gente quer lá na frente. E não é dando os passos para frente que a gente vai chegar nesse futuro. É vivendo realmente esse presente que a gente está agora. Você não leu um livro ainda esse ano? A partir de hoje você tem a devida obrigação, vou dizer assim, de passar na livraria, de alugar no centro espírita, aquele livro que você estava pensando em ler a partir de hoje. Ah, eu não consegui perdoar aquela pessoa que eu machuquei, que me machucou ainda. A partir de hoje você tem essa oportunidade de fazer. Eu não consegui ainda visitar aquela pessoa que está passando por um momento difícil, está doente. Você tem a oportunidade de fazer isso a partir de hoje. Eu não pratiquei aquela caridade que eu tanto projeto para fazer. A partir de amanhã, sexta-feira, você pode fazer isso. Isso é a gente fazer a nossa agenda do presente. E com a devida paciência, colocar em prática aquilo que a gente não conseguiu colocar ainda. Porque a nossa vida, ela não vai terminar amanhã. Pode ser que para alguns termine, mas para todos nós não.
A vida continua. E nós temos a oportunidade de fazer aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer, de refletir sobre isso. De começar a fazer um novo amanhã, para aí sim conseguir construir esse futuro com mais paciência. Como somos pequeninos e como Deus nos ama da maneira que a gente é. Cuida da gente da maneira que a gente é. Porque para esse universo tão grande que existe, e Ele precisa dar conta de tudo, Ele tem um olhar especial para cada um de nós. E se Deus tem esse olhar especial para cada um de nós, e se nós somos tão abençoados por eles, o que são nossos problemas diante de tudo isso? É uma fagulha. E que Deus está ali pronto para nos ajudar e mostrar os caminhos para a gente resolver. E nós vamos guardar desses momentos apenas um grande aprendizado de tudo que a gente já passou. Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 909, que foi perguntado ao Espírito da Verdade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E o Espírito da Verdade responde: sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, dentro dessa tentativa de vencer essa nossa impaciência, nós muitas vezes costumamos praticar nossas más inclinações. E ele diz que a gente pode vencer. O que nos falta é um pouquinho de vontade. Sabe aquela passagem que Jesus diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente seria mais vencedores? Então, para a gente vencer tantas coisas na nossa vida, a gente precisa de um pouquinho de paciência e dessa boa vontade de tentar fazer. Porque todos nós conseguimos. Nós temos consciência, a nossa consciência é uma grande educadora. Ela fala aos nossos ouvidos todos os dias. Faz ou não faz? Diz ou não diz? Repete ou não repete? Eu tinha uma amiga que ela chegou para mim um dia, conversando comigo, ela disse: mano, olha, meu casamento está uma complicação, está tão difícil, a convivência lá em casa está tão complicado. Eu disse: mas por quê? Eu disse: porque o fulano tem uma banda, ele precisa sair para trabalhar, chega tarde em casa, eu já fico nervosa quando ele chega, a gente começa a discutir os problemas de casa, não sei o que. Eu disse: se eu te der um conselho, tu faz? Eu disse: e eu sei do que é que tu vai dizer. Eu disse: não, eu vou dar um conselho. Se você se lembrar na hora que você começar uma discussão, faça isso que eu vou lhe dizer. Ela disse: o que é? Disse: quando ele chegar, que você perder a paciência e começar a discutir, vá no filtro, na geladeira, algum canto, enche a boca d'água e não engula. Para quê? Eu disse: não, enche a boca d'água, fica com a boca cheia d'água até enquanto você puder. Então, tu está ficando louco. Eu disse: não, faça, se você lembrar, faça. E passou uns 15 dias, depois eu reencontrei ela, né? Aí ela disse: e aí, como é que está a vida lá? Ela disse: melhor, encontrei os dois, né, na rua. Ela disse: tá bom, tá bem, graças a Deus. Aí ele disse assim: oi, mano, o que foi que tu ensinaste a fulana? Eu disse: não, nada demais. Não, ela disse que tu ensinou um negócio a ela. Essa mulher agora, quando eu chego em casa, que a gente começa uma discussão, ela dá um negócio de agora no filtro, vai lá, enche a boca d'água e fica do meu lado com a boca cheia d'água, tentando conversar, ela não fala nada. Daqui a pouco ela perde a paciência, sorri e a água vem toda para cima de mim. Aí eu vou só rir, não vou mais discutir com ela. Aí eu disse a ele: sabe por quê? Porque quando a gente está com a boca cheia d'água, a gente não precisa falar. E a gente começa mais a pensar do que falar. E eu disse: isso eu vi num filme. E como eu achei interessante, quando ela me disse o que estava acontecendo, eu disse: não, faça isso, que em vez de você discutir, vocês vão acabar rindo com a situação.
Aí eu disse, de lá para cá, quantas brigas vocês tiveram? Ela disse, eu acho que a gente tinha umas 3 ou 4 brigas por semana. Nesses 15 dias a gente só teve uma. E foi tão rápido que nem deu tempo de brigar muito. Então a gente não tem, às vezes, a devida paciência de segurar os nossos impulsos. E a gente responde. E a gente somos provocados, a gente não quer ficar por baixo. A gente acha que falando, porque estamos por cima, estamos superiores. E às vezes a gente não está superior, a gente está inferior. Porque você vai adquirir problemas de saúde, você vai adquirir estresse, você vai adquirir uma série de problemas para a sua vida por um simples fato da gente perder a paciência em determinadas situações. Mas não é fácil. Nem sempre a gente consegue manter essa paciência que precisa, essa tranquilidade que a gente precisa. Dizem os dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquila. E nem sempre a gente consegue ter um estado de perseverança tranquila por muito tempo. A gente acaba perdendo um pouco o equilíbrio. É natural. É natural. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, categoricamente, que o planeta Terra é um hospital de almas. E se a gente parar para refletir, quem é que está no hospital? Quem precisa estar no hospital? É quem está doente. Então todos nós temos as nossas doenças. Estamos aqui em tratamento, precisando um do outro. O homem precisa do homem para cuidar um do outro. E nós precisamos uns dos outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos aqui numa condição de ajuda e não de julgamento. Ninguém está aqui numa condição de julgar um ao outro, mas nós estamos numa condição que precisa nos ajudar a cada dia. Às vezes a vencer a nossa preguiça, a vencer a nossa impaciência, a vencer o nosso orgulho, a ajudar a praticar a caridade. E nós precisamos uns dos outros para isso. Por isso que a gente vive coletivamente. Por isso que a gente vive em família. Que a maior escola que a gente tem é a nossa família. É lá no lar que a gente conhece cada uma das pessoas que tem um pouco dos traços da nossa personalidade. E nós também carregamos os deles. E não é à toa que a gente está com aquelas pessoas ali, porque muitas vezes você diz assim, eu tenho muitos problemas, mas eu não consigo me desapegar. Porque é exatamente ali onde você veio fazer a sua reencarnação e conviver com aquelas pessoas. E precisa delas, e precisa entendê-las. Porque só você entendendo elas é que você vai também ajudar a se entender. Como conseguir o equilíbrio emocional? Junto a familiares, chefes e subordinados, que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres e repassam para você essas responsabilidades. Às vezes até indevidamente sobrecarregando. Como é que a gente pode superar isso? E eu encontrei 3 passos aqui interessantes. A compreensão, o sentido de realidade e a ação. O primeiro passo era compreender o que está acontecendo. Numa situação difícil, o primeiro passo da gente é a gente tentar compreender o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que agem daquela maneira conosco. É difícil. Mas você no local de trabalho entender por que é que alguém lhe persegue, por que é que alguém lhe trata mal. É difícil. Você, dentro da sua casa, por que é que alguém sempre implica com você. É difícil entender. Mas é o primeiro passo. É a compreensão. O segundo é esse sentido de realidade.
enxergar o que está acontecendo sem se apavorar. Lembre-se que você não é o último nem é o único que vai passar por esses problemas. Vai acontecer. Julgar com serenidade para saber o que fazer. Aí sim vem a questão da ação. E agora, o que fazer? Sim, porque se a gente for pensar pelo fato de que matando as pessoas a gente vai resolver os problemas, não vai ficar ninguém nesse planeta, porque o primeiro que vai morrer depois sou eu. Se eu me sinto na situação de tirar a vida de alguém para resolver um problema meu, alguém vai também querer fazer isso com a minha. Então esse não é o fator. O problema continuar e a gente ficar ali observando também não vai ajudar. Então a gente vai ter que procurar uma maneira de resolver. Se meu amigo de trabalho, se meu irmão, meu pai, minha mãe tem um temperamento difícil, eu tenho que entendê-lo e aprender a amá-lo da maneira que ele é. Porque é a personalidade dele. Infelizmente eu não vou conseguir mudar. Eu posso mudar a minha. A minha eu posso mudar para entender. Mas a do outro é difícil. Eu posso até tentar. E eu tenho que compreender muitas vezes o contexto do que está acontecendo. Eu tinha uma colega de trabalho que nada que a gente fazia proposta de trabalho para ela, ela aceitava. Era uma pessoa muito rude, muito difícil. Muito difícil. E eu procurei sempre, aos poucos, ir me familiarizando, me aproximando, tentando conversar, tentando descobrir. E um dia estava eu e ela na sala. A gente estava tomando um café, o restante do pessoal não tinha chegado ainda na sala que a gente fazia o refeitório. E ela olhou assim para mim e disse: "Ô Emanuel, eu queria entender por que é que tu sempre me trata com carinho. Você sempre tem um costume de ir lá na sala. Acho que é a única pessoa que vai lá na sala e me dá um abraço. Por que tu me trata desse jeito? Eu acho que eu sou uma pessoa tão chata." Eu disse: "Não, você não é uma pessoa chata, não. Eu não acho que você é uma pessoa chata, não. Você tem seu jeito de ser. E eu não vou deixar de gostar de você, nem a gente vai deixar de ser colega de trabalho por isso, não." Aí ela disse: "Eu vou dizer a você porque eu sou assim. Eu sofri muito na mão do meu pai. Eu fui violentada por várias vezes pelo meu pai. E quando eu casei, para sair de casa, para viver um casamento, achando que eu estava conseguindo viver outra vida, eu fui torturado durante 20 anos pelo meu marido. E eu me tornei uma pessoa muito amarga. Eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém, eu não gosto de ninguém." E chorou. E quando o pessoal for chegando, eu disse, pedindo para ela: "Vá ali no banheiro, lave o seu rosto, não deixe ninguém ver você assim, com essa imagem que você tem, não sei o quê." E no outro dia, quando eu cheguei, que eu fui lá falar com ela, ela já me recebeu com um sorriso. E disse assim: "Como eu estou feliz hoje, porque eu consegui falar para alguém algo que eu esperava há tanto tempo e não tinha oportunidade." Então, às vezes, a gente tem pessoas que são amargas na vida e a gente não sabe o porquê delas serem dessa forma. A gente apenas trata ela da mesma forma que ela costuma nos tratar. E se a gente procurasse entender um pouquinho que muitas vezes as pessoas têm seus problemas, nós também conseguimos entender os nossos. Porque quando você está ferido, ninguém pode dizer nada. Mas para a gente ferir alguém, a gente fere em 2 segundos. E a palavra é muito poderosa. Ela pode sair e não voltar mais. É igual a flecha, né? Ela vai e não volta. E a gente, por uma palavra, pode deixar uma pessoa arrasada. Mas por uma palavra pode elevar a autoestima dela. Então a gente escolhe muitas vezes o que quer dizer. E existe uma coisa chamada perdão, que você pode dar um passo atrás para tentar pedir. Te ofereço o meu perdão, desculpe pelo que eu disse.
É tão difícil a gente fazer isso, porque o nosso orgulho toma conta da gente e não deixa a gente ter essa ação de perdão. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, esse perdão, esse entendimento pelas pessoas que estão em nosso caminho e estão nos colocando à prova a todo momento. Estão ali exatamente para nos ajudar a vencer essas nossas más inclinações e que nós muitas vezes não entendemos. Elas são. Eu tenho um filho de 17 anos. Eu digo assim que eu dou graças a Deus todo momento ter conhecido o Espiritismo, ter me aprofundado no Espiritismo, né? Porque eu acho que se eu não tivesse esse conhecimento, essa base que eu consegui até hoje, que foi muito pequena, muito pouco ainda, eu teria perdido a paciência muitas vezes com ele. E é quem tem ajudado a gente a ter uma boa convivência. Porque a minha consciência responde para mim a todos os dias: Emmanuel, tu tem 46 anos, teu filho tem 17. Olha quanto tempo tu viveu e olha quanto tempo ele viveu. Olha quem tem mais experiência, olha quem viveu mais. Olha quem tem que ter mais cabeça, olha quem tem que ter mais entendimento. Não é ele que vai pedir: papai, senta aqui para eu conversar com o senhor. Mas é você que tem que dizer: filho, senta aqui que a gente precisa ter uma conversa. Isso é um dos fatores de convivência que a gente tem na nossa vida. Um dos fatores. É triste a gente ver, às vezes, nas escolas, alguns pais e mães deixarem as crianças como se estivesse se livrando de um estorno que está perto dele. E o que eu percebo, às vezes, é que quando a gente chega para uma família e diz: tal dia não vai ter aula. Ah, meu Deus, esse menino vai passar o dia todinho comigo em casa. Você disse um filho. Eu um dia desses acompanhei a chegada de uma criança na escola, feliz, correndo, pulando na frente, e a mãe conversando com outra mãe, caminhando atrás. E o bichinho pequenininho, acho que ele tinha uns 6, 7 anos. Eu vim atrás, ele olhou para trás: mãe, a senhora sabe por que eu adoro essa escola? É porque tu é um leso. Meu Deus, isso aqui na frente da escola. Aí eu não, na hora tive a impaciência, né, não segurei a língua e disse: mãe, seu filho não é um leso, não. Seu filho é uma criança muito inteligente e é um dos melhores alunos que a gente tem aqui no primeiro ano. Ela fugiu dela assim, ela ficou branca, amarela, verde, toda cor. Acho que ela não percebeu que vinha alguém da escola por trás. Mas, infelizmente, eu até tenho colocado uma postagem essa semana falando, né, o quanto um tratar mal, um grito a uma criança, trava ela de tanta coisa. Tem crianças que estão na sala de aula sentadinha, encolhidinha no canto da parede, caladinha, faz pouca atividade, com qualquer coisa chora. Aí a gente vai fazer um histórico da vida dela. O menino é maltratado em casa, sofre, é humilhado, não tem autoestima, porque é triste você estar crescendo, você é adulto. Se tiver uma pessoa que todos os dias olha para você, tu é um fracasso, tu não vai ser nada na vida, tu nasceu para sofrer. Já é ruim, imagina uma criança ouvir isso direto. Todo dia alguém olhar para ele e diz: ah, meu Deus, esse aí não vai ser nada na vida, esse aí não vai dar para nada não. E você está internalizando isso. O que é que falta?
a devida paciência do acreditar. Tu olhar todos os dias, que a gente às vezes conversa com os pais e diz, olhe para seu filho todo dia e diga, eu acredito em você. Nós acreditamos em você, meu filho. Você vai ser uma pessoa de bem. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Você vai transformar até esse país, se for possível. Vocês viram passando nos jornais esses últimos dias um número que chamou a atenção, né? O baixo índice de desenvolvimento na educação do país, o IDEB, saiu muito baixo em algumas cidades, em alguns estados, principalmente no Nordeste. Uma das escolas que eu trabalho aqui em Campina foi o segundo melhor IDEB aqui da cidade. O melhor foi uma escola que vinha com um IDEB muito baixo, e ela chegou a 6,6, a média nacional era 6. É uma escola lá do Catolé. Essa escola, 5 anos atrás, o IDEB dela era 3,5. Ela conseguiu subir 3,1. A escola que eu trabalho chegou a 6,4. Ela foi 3,3. E nesses 4 anos, uma coisa que me chama a atenção lá é a gestora. Ela reúne todos os alunos no pátio da escola antes deles entrarem. E a fala dela para eles é assim: meus queridos, nós estamos mais uma vez recebendo vocês aqui. Vocês vão para a sala de aula, mas eu quero que vocês saibam que eu e todos os professores que estão aqui acreditamos muito em vocês. Vocês são as pérolas dessa escola. E a gente sabe do potencial e da inteligência que cada um de vocês tem. Por isso que eu quero uma salva de palmas para vocês antes de vocês ir para a sala. Vocês não sabem o quanto isso leva a autoestima dessas crianças. E eu disse a ela, você pode até achar que não está fazendo nada, mas essa cimentinha, todos os dias que você faz, isso vai para a cabeça da criança e internaliza nela. E ela não aceita que nenhum professor trate mal os alunos dentro de sala de aula, mas acreditem nele. E eu cheguei um dia na sala, a professora tinha acabado de aplicar uma avaliação. E na sala de 23 alunos, 7 alunos tinham ficado com uma nota muito baixa. E ela estava exatamente dizendo que não aceita e não acredita que essa nota tenha sido tão baixa. Porque vocês são muito inteligentes, vocês são muito especial, vocês são alunos que estão aqui determinados a aprender e vão aprender. Então essa nota eu vou desconsiderar, fazer de conta que eu nem vi, e vou fazer uma recuperação dessa avaliação e vocês vão me comprovar o contrário, que vocês são bem melhores do que isso que vocês fizeram. E realmente os meninos se superaram depois. Então são essas coisas, essa paciência do dia a dia, esse plantio que a gente precisa estar fazendo todos os dias, que vão gerar frutos lá na frente. Que esse índice é medido a cada 2 anos. E a gente vai plantando isso devagarinho. Isso é transformação. Na vida da gente, nas nossas casas, nas nossas famílias, isso pode acontecer também. Se a gente acreditar, se a gente falar, se a gente disser, você pode, você é. Eu participei de uma palestra com o neto de Mahatma Gandhi, que esteve aqui na Paraíba agora, e nós fomos contemplados com um convite para participar. E uma coisa que me chamou muita atenção, ele contou um exemplo que aconteceu com ele quando ele era criança. Ele foi o primeiro grande exemplo que recebeu do avô. Ele morou com o avô depois de 5 anos. Eles, quando tinham 6 a 7 anos, muito rebelde, pegou um lápis grafite, estava mais ou menos desse tamanho, e jogou fora no meio da rua. Foi para o colégio à tarde. Quando chegou de tardezinha, antes, com as 6 horas, já estava escurecendo, e procurou o lápis, não tinha. Aí pediu a meu avô, eu queria um lápis, eu fazia minha tarefa que eu estou sem lápis. Aí ele disse, cadê aquele que você jogou fora? Não, mas aquele não prestava mais não, que estavam muito pequenos, vá procurar. Mais tarde de noite eu vou procurar esse lápis, eu joguei lá, não sei nem se ainda está, eu joguei logo cedo, ele disse, pegou uma lanterna, e disse, tome a lanterna, vá procurar o lápis.
E ele saiu com essa lanterna. Ele disse que passou quase 2 horas no meio da rua até encontrar o lápis. Tinha chovido lá na Índia, o lápis estava pequeno, estava molhado. Aí ele voltou com o lápis, né? Pequenininho. Ele disse, agora venha cá. Olhe para esse lápis aí. Ele disse, se você for usar esse lápis fazendo a ponta, ele dá para usar 1 semana ou 15 dias. Isso que você jogou fora aqui, você jogou fora um esforço de pessoas, de matéria-prima que foram utilizadas para a construção desse material para você usar. Você está jogando fora 15 dias de trabalho, 15 dias de utilização. Mas com certeza, de trabalho para a produção, você está jogando muito mais. Porque a natureza demorou muito tempo para levantar uma árvore, para ser cortada e ser feito esse lápis. Então, aproveite o que você tem que aproveitar até o último momento. Porque quem está produzindo, precisa. Ele disse que foi o maior exemplo que teve, o primeiro e o grande maior exemplo que teve do avô. E ele contando que nos Estados Unidos é gasto 80 milhões de dólares por dia em desperdício com alimento. Só lá nos Estados Unidos, que ele diz que mora lá. Por quê? Porque pela nossa falta de paciência e intolerância. Porque nós vamos para a feira ou para o mercado, a gente compra o que precisa e o que não precisa. E eu ouvi uma vez uma pessoa dizer para mim, eu sou uma pessoa mais feliz do mundo. Irmão, quando eu chego em casa, que abro a minha despensa, que está cheia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu disse, e o que tu desperdiça durante esse tempo? É melhor ter de sobra do que faltar. E para quem falta? Tu já doou alguma coisa? Não. É muito bom a gente ter sobra. E a gente pensar em quem não tem. É difícil. E a gente sabe que aqui nesse país também, no nosso Brasil, na nossa Paraíba, na nossa Campina Grande, quantos alimentos também são jogados fora? Né? Quantos e quantos? Tem uma música muito interessante que se chama Paciência. Eu não lembro bem agora a banda que canta ela, mas eu vou ler a letra e vocês vão recordar mais ou menos qual é a música. Que ele diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara, tão boa de ser vivida. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando o tempo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara. A vida é tão rara. Então vivamos essa vida com paciência. As coisas vão se resolver. Aquele problema grande que a gente tem, que a gente acha que não vai passar por ele, a gente vai passar. A gente vai superar. E vamos ser grandes vencedores. E eu queria deixar aqui um convite para vocês. Nós teremos aqui no próximo domingo um evento chamado Pais Ternos. E o grupo de evangelização convida a todos que estão aqui, é um convite aberto para participar do evento. Nós teremos como palestrante
Socorro Paz, que é da Casa do Caminho. O tema que vai ser discutido vai ser Laços de Afeto no Evangelho de Jesus. Como investir nas relações afetivas em família. Então, se a gente puder ter a paciência de ganhar os minutos, vai começar de 8h45 até as 10h30. Vai ser aqui no centro. As crianças que são atendidas pela evangelização vão estar nas salas, vão fazer atividades lúdicas voltadas a esse tema. E os pais, mesmo aqueles que não têm pais, filhos na evangelização que quiser vir, vão participar conosco, vão ser muito bem recebidos aqui na casa. Certo? Então, que Jesus nos abençoe, que a gente exerça a nossa paciência com tranquilidade e certos de que Deus não nos desampara, que a espiritualidade não nos desampara. E os amigos espirituais que estão aqui agora conosco, invisíveis, eles sabem disso. E com certeza eles estão confirmando isso que eu estou dizendo. Eles não nos desamparam, estão conosco todos os momentos. Paciência. Deus está conosco. Deus nos abençoe. Nós agradecemos a Emmanuel pelas belas lições, pela mensagem de hoje, e que eu tenho certeza que cada um de nós se identificou com algumas posições. Tenho certeza que nós temos um material farto para pensarmos, refletirmos diante de nossa postura, nossas atitudes, junto à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso convívio com o nosso próximo. Então, obrigada por esse presente de hoje. E antes de passarmos para a segunda parte dos nossos trabalhos, vamos informar a programação dos nossos trabalhos. Aos sábados, o estudo sobre o Livro dos Espíritos, às 16 horas. Aos domingos, 8h45, a evangelização infantil. Excepcionalmente, esse domingo, também vamos ter a palestra. E nas segundas, o atendimento fraterno às 19h30. Às quartas, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 19h30 e nas quintas, esse nosso encontro. Então, vamos nos preparar. Olá, amigos! Tenho uma proposta para vocês. Você não conhece ainda a Rádio Chico Xavier? A Web Rádio? Você não sabe o que está perdendo. Acesse lá, você vai ter informações fantásticas sobre tudo que a doutrina dos Espíritos trata, palestras, histórias de Chico Xavier. Olha, é sensacional.